Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Seguridade Social, questões comentadas de concurso e dando prosseguimento ao estudo da Lei 8.212/91. E, antes de mais nada, eu peço que você baixe o caderno de apostilas que está aqui na descrição desse vídeo e também a própria Lei 8.212/91, porque é justamente ela, um instrumento que vai nos ajudar, nos auxiliar a responder às questões dos concursos, ok? Então, clica aqui embaixo no download, está aqui na descrição, e bora estudar Seguridade Social. Então, dando prosseguimento, com base nas disposições da Lei 8.212/91, julgue a seguinte assertiva: a constituição de garantia para a concessão de crédito rural em qualquer de suas modalidades por instituição de crédito pública ou privada, desde que o empregador rural ou segurado especial não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social, independe de prova de inexistência de débito. Ok, e onde é que nós vamos encontrar a resposta dessa questão? Como eu disse para vocês, as questões que nós vamos estudar nessa aula e nas próximas estão todas na Lei 8.212/91, então é fundamental que a gente conheça a lei artigo por artigo, certo? Na medida do possível. Como aqui ele está falando sobre certidão negativa, no caso aí prova de inexistência de débito, nós temos que ir até o artigo 47, parágrafo 6º da Lei 8.212/91. O que diz o artigo 6º? Independe de prova de inexistência de débito. E aí a gente vai aonde? A gente vai lá na linha B do artigo 47, que diz o quê? A constituição de garantia para a concessão de crédito rural em qualquer de suas modalidades por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte, referido no artigo 25 da mesma lei, não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social. E o que é que está dizendo o comando da questão? A constituição de garantia para a concessão de crédito rural em qualquer de suas modalidades por instituição de crédito pública ou privada, desde que o empregador rural ou segurado especial não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social, independe de prova de inexistência de débito. O que diz o artigo? O artigo diz exatamente isso. O artigo 6º, aliás, o artigo 47, parágrafo 6º da Lei 8.212/91, diz que independe de prova de inexistência de débito a constituição de garantia para a concessão de crédito rural em qualquer de suas modalidades. Muito bem, então a questão ela está correta. Letra A. Questão 12. Com base nas disposições da Lei 8.212/91, julgue a seguinte assertiva: depende de prova de inexistência de débito a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua a retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. Essa questão está correta, ela é a transcrição literal do artigo 47, parágrafo 6º, a linha A da Lei 8.212/91. O que é que diz o artigo? Artigo 6º, artigo 47, parágrafo 6º, independe de prova de inexistência de débito. A linha A, a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. Então, o que diz a alternativa é justamente a transcrição literal da linha A do parágrafo 6º do artigo 47. Está correto. A questão 13, dá para ver que ela está duplicada, é a questão 12 duplicada, então a gente vai em frente, questão 14.
Questão 14. Com base nas disposições da Lei 8.212/91, julgue a seguinte assertiva. O prazo de validade da certidão negativa de débito, a CND, é de 6 meses contados da data de sua emissão. Onde é que está a resposta, gente? Artigo 47, parágrafo 5º. O que ele diz lá? O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados, será de até 180 dias, contado da data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. Repare que o parágrafo 5º fala em 180 dias. A questão fala em 6 meses. O prazo de validade da certidão negativa de débito é de 6 meses contados da data de sua emissão. Gente, aqui tem que tomar muito cuidado, porque 6 meses não são 180 dias. Nós temos que lembrar que alguns meses do ano tem 31 dias, certo? Tem o 31º dia. Se você for contar o 31º dia e 6 meses, não vai dar certo. Então nós temos que sempre respeitar o número de dias que está, o texto que está no dispositivo, seja na lei, seja no artigo, seja no artigo, seja no inciso, seja no parágrafo. Não são 6 meses, são 180 dias, ok? A gente acostuma a falar, né, no dia a dia que 180 dias são 6 meses. Na verdade, é uma proximidade. O prazo ele é contado dia após dia. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e não em meses, correto? Então, a alternativa aqui ela está errada. Muito cuidado com isso, gente, na hora de interpretar. Com base nas disposições da Lei 8.212/91, julgue a seguinte assertiva. O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, mesmo no caso do proprietário pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis. Onde é que nós vamos encontrar a resposta? No artigo 47, parágrafo 4º da Lei 8.212 de 91, combinado com o artigo 47, inciso 2 da mesma lei. No caso do proprietário pessoa física ou jurídica de obra de construção civil, o que é que diz o artigo 47? Vamos lá. Artigo 47. É exigida certidão negativa de débito fornecida pelo órgão competente nos seguintes casos. E aí nós vamos no parágrafo 4º, que diz o seguinte: o documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2 deste artigo. O que diz o inciso 2 do artigo? Do proprietário, né, de quem vai ser, ele está dizendo o quê? Né, que é exigida a certidão negativa. Então, inciso 2, é exigida a certidão negativa do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8 do artigo 30. Ok. O que é que diz o dispositivo? O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, mesmo no caso do proprietário pessoa física ou jurídica de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis. Então, pela leitura do artigo 47, inciso 2, e do artigo 47, combinado com o parágrafo 4º, nós podemos dizer que a alternativa ela está errada. O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2 desse artigo. Então, errado.
Questão 16. Com base nas disposições da Lei 8.212/91, julgue a seguinte assertiva. Fica dispensada a transcrição em instrumento público ou particular do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. Onde é que está a resposta? Lá no artigo 47, parágrafo 3º da Lei 8.212/91. O que diz o parágrafo 3º? Fica dispensada a transcrição em instrumento público ou particular do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. A alternativa, então, ela está correta. É justamente a transcrição literal do artigo. Letra A, certo. A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Aqui nós temos, gente, a transcrição literal do artigo 47, parágrafo 1º da Lei 8.212 de 91, que diz: a prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Então, nós temos aqui, no enunciado, nós temos a transcrição literal do artigo 47, parágrafo 1º. Alternativa correta. Questão 19. Com base nas disposições da Lei 8.212/91, julgue a seguinte assertiva. É exigida a certidão negativa de débito, CND, do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, inclusive no caso de proprietário de obra de construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio de tipo econômico, executada sem mão de obra assalariada. Aqui nós vamos encontrar a resposta no artigo 47, inciso 2, já está aqui, artigo 47, inciso 2, combinado com o artigo 30, inciso 8. Vamos ler então. Artigo 47, inciso 2. Então, é exigida a certidão negativa de débito, a CND, fornecida pelo órgão competente nos seguintes casos. Inciso 2, do proprietário, pessoa física ou jurídica,
de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8 do artigo 30. O que diz o inciso 8 do artigo 30? Inciso 8. Nenhuma contribuição. O artigo 30 diz o quê? A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. E aí vem o inciso 8. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio de tipo econômico, for executada sem mão de obra assalariada, observadas as exigências do regulamento. Então, não é exigido, ao contrário do que diz o enunciado da questão, que diz que é exigida a certidão negativa, inclusive no caso de proprietário de obra de construção residencial unifamiliar. Alternativa incorreta. Bem, nós chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu joinha, isso vai ajudar muito o canal, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando nós tivermos vídeos novos, e nós temos vídeos diários aqui. E também não deixe de baixar a apostila em PDF que está aqui no link da descrição do nosso vídeo. E a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social e Previdência Social. Muito obrigado, gente. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.